Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Colocar os salgadinhos de cebola no dedo enquanto comia. Imaginar que 2 pingos de chuva na janela estavam apostando corrida. Por que era tão legal? Fingir que a ponta da lapiseira era uma seringa e se sentir super descolado por fazer isso. Enfiar o dedo nesses vãos das paredes de tijolo. Desenhar o sol no canto do papel. Enfiar a ponta do lápis na borracha até ela ficar inutilizável. Usar o rolo do papel higiênico como binóculo. Sentir essa dor que era a pior dor do mundo. Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Pular segurando em 2 cadeiras pra fingir que tava voando. Olhar através da cama elástica. Empurrar a boia pra baixo pra tentar flutuar na piscina. E falhar toda vez. Amarrar um cadarço no outro e tentar andar. E também falhar, esborrachando no chão. Apagar a luz e sair correndo com medo. E tentar equilibrar o interruptor pra deixar ele no meio. Apostar corrida de gota e ficar triste toda vez que perdia. Falar com voz robótica na frente do ventilador. Equilibrar a caneta no bigodinho. Beber água da tampinha da garrafa. Ficava muito mais gostoso. Dormir com todos os bichos de pelúcia pra nenhum se sentir excluído. Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Pular segurando em 2 cadeiras pra fingir que tava voando. Olhar através da cama elástica. Empurrar a boia pra baixo pra tentar flutuar na piscina. E falhar toda vez. Amarrar um cadarço no outro e tentar andar. E também falhar, esborrachando no chão. Apagar a luz e sair correndo com medo. E tentar equilibrar o interruptor pra deixar ele no meio. Apostar corrida de gota e ficar triste toda vez que perdia. Falar com voz robótica na frente do ventilador. Equilibrar a caneta no bigodinho. Beber água da tampinha da garrafa. Ficava muito mais gostoso. Dormir com todos os bichos de pelúcia pra nenhum se sentir excluído. Coisas que você não pode fazer em outros países. Na Coreia do Sul, se você tiver menos de 16 anos, é proibido jogar videogame entre meia-noite e 6 da manhã. Porque eles não querem que crianças passem a madrugada jogando. Já na Coreia do Norte, você não pode ter um corte de cabelo diferente desses 10 aqui se for homem e esses 18 aqui se for mulher. Já em Ohio, nos Estados Unidos, é proibido embebedar um peixe. Também é proibido que 5 mulheres morem juntas. 4 pode, 6 também. Em uma cidade da Itália, é ilegal morrer. Basicamente porque a cidade não tem cemitério e eles acharam que essa era a solução. No Canadá, é proibido ter rato de estimação, enquanto no Japão é proibido espirrar água em alguém enquanto você tá dirigindo. Todos os países podiam ter essa lei. E por fim, no Brasil, as melancias foram banidas em Rio Claro. Mas a lei já caiu, então relaxa. Coisas que você faz todo dia, mas são extremamente mortais. Tomar banho é muito perigoso, porque todo ano 19 mil pessoas perdem a vida assim. Seja se afogando na banheira ou escorregando no chuveiro. Comer também é extremamente fatal, porque mais pessoas morrem por ano engasgadas do que por mordida de tubarão. Máquinas de venda são extremamente perigosas, porque já tiraram a vida de quase 40 pessoas. Isso porque as pessoas chacoalham elas e elas caem em cima delas. Enfim, andar de escada rolante. 30 pessoas por ano vão de arrasta pra cima sim, mas não por ficarem presas, e sim por caírem. Por fim, rir demais, porque apesar de raro, pode causar asfixia ou parada cardíaca. Coisas que você faz todo dia, mas são extremamente mortais. Tomar banho é muito perigoso, porque todo ano 19 mil pessoas perdem a vida assim, seja se afogando na banheira ou escorregando no chuveiro. Comer também é extremamente fatal, porque mais pessoas morrem por ano engasgadas do que por mordida de tubarão. Máquinas de venda são extremamente perigosas, porque já tiraram a vida de quase 40 pessoas. Isso porque as pessoas chacoalham elas e elas caem em cima delas. Enfim, andar de escada rolante. 30 pessoas por ano vão de arrasta pra cima sim, mas não por ficarem presas, e sim por caírem. Por fim, rir demais, porque apesar de raro, pode causar asfixia ou parada cardíaca. Coisas que você fez errado a sua vida inteira. Cocô. O corpo humano é feito pra fazer o número 2 sentado no chão de cócoras. Por isso, a posição do vaso sanitário não é muito anatômica pra gente, e às vezes dificulta a saída do que tem que sair. E o jeito mais simples de simular a posição de defecação natural é colocando um banquinho na frente do seu vaso sanitário. É sério, testa e me agradece depois. Você provavelmente também tá usando o seu micro-ondas do jeito errado, ou não do jeito mais eficiente. Se você quer que o seu prato esquente igualmente, a melhor coisa que você pode fazer é distribuir a comida na borda do prato, com um buraco no meio. É esquisito? Extremamente, mas funciona muito bem. Próximo, tomar banho. Os dermatologistas dizem que tomar banho demais prejudica a sua pele, e que o ideal é tomar no máximo um banho por dia. Outros sugerem até um banho a cada 2 dias. Mas como o Brasil é extremamente calor, eu prefiro ignorar esse tipo de regra. Sabe esses apoios que os fast foods dão pra colocar o copo do refrigerante? A maioria das pessoas simplesmente coloca ele no banco do carro, certo? Só que a maioria deles é feito exatamente pra encaixar no apoio de copo do seu carro. Coisas que você
você lembra errado. Se você lembra de um emoji do rosto de um ladrão, uma garrafa de água ou um chinelo rosa, você tá bem confuso porque esses emojis nunca existiram. Sabe aquela abertura da Disney em que a Sininho faz o pingo do i com a sua varinha? Ela nunca existiu. Sim, eu também lembro dela. Você também provavelmente lembra do Salsicha tendo um pomo de Adão enorme, mas ele nunca teve um. O logo do Kit Kat é assim, né? Não, porque esse tracinho nunca existiu. Já a estátua do Pensador é assim, né? Ele pensando com a mão na testa. Não, porque a mão sempre foi no queixo. Qual a cor do suéter do Fred Krueger? Ele sempre foi vermelho e verde e nunca vermelho e preto. E por fim, uma coisa que você vê todo dia. Qual a ordem certa das cores do semáforo? Se você disse verde em cima, você tá errado. Coisas que você nunca deve fazer em outros países. Nunca pegue o envelope vermelho do chão se você estiver em Taiwan. Porque se você fizer isso, vai precisar casar com uma noiva fantasma. Num país, quando uma filha falece, os pais enchem um envelope vermelho de dinheiro e colocam ele na rua. Mas se um homem pegar esse envelope do chão, ele vai ser obrigado a casar com uma noiva fantasma. E se ele recusar, vai ser assombrado por essa mulher pelo resto da sua vida. Mas pior que isso é comer usando as mãos no Chile. No país, é considerado falta de educação comer qualquer coisa usando as mãos. Mas o Japão consegue ter uma regra de comida ainda mais bizarra. Lá, você nunca deve comer ou beber enquanto anda, porque isso é considerado extremamente grosseiro. Se algum dia você for pra Grécia, não use salto alto. Isso porque esse tipo de sapato é extremamente banido em lugares históricos de lá, porque pode danificar as pedras antigas. Na Rússia, nunca sorria pra ninguém. Apesar disso não te fazer ir preso, sorrir pra estranhos não é um costume lá. E pode, inclusive, assustar as pessoas e te fazer parecer bem esquisito. Coisas que você nunca deve perguntar pra Siri ou Alexa. Se você perguntar pra Siri se ela te observa enquanto você dorme, ela ou vai te responder com um não bem seco, sem nenhuma justificativa, ou dizer, você não gosta quando eu faço isso, então eu parei. De acordo com relatos, você nunca deve fazer a Siri e a Alexa conversarem entre si, porque aparentemente a conversa ou fica bem engraçada ou meio perturbadora. Nunca peça pra Alexa ou Siri rirem, porque elas dão uma risada que imita de um ser humano, mas que de acordo com algumas pessoas pode ser meio assustadora. Nunca peça pra Alexa calcular o valor de pi, porque ela vai começar a recitar os números literalmente pra sempre, sem parar. Você nunca deve pedir pra Siri ou Alexa ser a sua namorada, porque você vai se decepcionar. Você não só é rejeitado por humanos, como também pela inteligência artificial. Ah, e nunca chame a Siri de Alexa, ou a Alexa de Siri. Elas podem ficar meio bravas e apesar de ser meio engraçado, as coisas podem ficar meio estranhas. Lembrando que isso é com base em relatos de pessoas e cada pessoa pode ter um resultado diferente quando fizer. Coisas que você nunca deve pesquisar no Google, mesmo sabendo que você provavelmente vai, então vai com cuidado pelo menos. Nunca pesquise por Death Clock, que é o relógio da morte. Ele é um site que te faz algumas perguntas e te dá uma previsão de quando ele acha que você vai morrer, com base nas suas respostas sobre hábitos e genética. Provavelmente não é uma projeção realista, mas eu ia ficar extremamente ansiosa se eu soubesse. Você também nunca deve pesquisar os seus sintomas quando estiver se sentindo mal, porque se autodiagnosticar vai levar a muita ansiedade e talvez até hipocondria. Além de que o Google vai falar que é câncer mesmo que seja só uma gripe. Ainda no tópico de doenças, nunca pesquise miíase nem calcanhar de maracujá. Nunca pesquise como fazer uma bomba ou algum tipo de droga, porque existem relatos de gente que foi rastreada pela polícia e colocada numa lista de procurados, porque isso é considerado comportamento de risco. Nunca pesquise seu nome completo ou endereço de e-mail, porque você provavelmente vai ficar em choque sobre o quanto de informação que tem sobre você na internet. Desde o começo do filme Os Incríveis 2, eles mostraram pra gente que o vilão de verdade era a Evelyn. Isso porque o nome dela é Evelyn Deavor, que é um anagrama pra Evil Endeavor, que significa esforço maligno. Uma dica que mostrava que ela era a vilã desde o começo. Você já percebeu que as roupas do Ironic são muito parecidas com a do Síndrome? É por isso que essa mulher falava isso aqui quando ele aparecia. Ironic! No, Ironic has a different outfit! Outra coisa interessante é que quando os poderes do Zezé começam a aparecer, ele tem um poder que transporta ele pra outra dimensão. Porque nessa cena aqui a gente consegue ouvir a voz dele através da casa, mais especificamente através da TV. Isso é um easter egg do filme Poltergeist, em uma cena em que a garota fica presa em outra dimensão e eles só conseguiam falar com ela através da TV. No quarto de Os Incríveis, a gente consegue ver a famosa bola da Pixar em um berço. A cena em que o Zezé tá criando vários clones e pulando em cima de um guaxinim é uma referência a essa cena aqui de Matrix. Na cena em que o Senhor Incrível tá estressado porque ele tem que cuidar da casa sozinho, a gente consegue ver o Duke Kabum de Toy Story 4. Se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, não esquece de me seguir pra mais, porque eu tô sempre trazendo coisas bem legais aqui pra vocês. Coisas que você não foi feito pra ver. É assim que é o ouvido de um pássaro. Um buraco no meio da cabeça deles. Como um mexilhão nada. Estiloso. Isso aqui é o fim de um arco-íris. Como uma coruja consegue rodar a cabeça em 270 graus. O que acontece se você colocar uma vela de festa dentro de uma laranja. Como cavalos viajam de avião. A areia de uma praia que parece glitter. Como um urso acorda depois de hibernar. Parece eu acordando depois de dormir à tarde. Coisas que você não foi feito pra ver. É assim que é o ouvido de um pássaro. Um buraco no meio da cabeça dele.
deles. Como um mexilhão nada. Estiloso. Isso aqui é o fim de um arco-íris. Como uma coruja consegue rodar a cabeça em 270 graus. O que acontece se você colocar uma vela de festa dentro de uma laranja. Como cavalos viajam de avião. A areia de uma praia que parece glitter. Como um urso acorda depois de hibernar. Parece eu acordando depois de dormir à tarde. Nessa cena de Frozen que o dono da loja acena pra família dele na sauna, esses aqui são os filhos dele e esse aqui é o parceiro dele. E como não tem nenhuma mulher, dá pra gente assumir que ele na verdade é gay. E esse seria o primeiro casal homossexual de um filme da Disney. Essas correntes que são usadas na Elsa pra prender ela, foram feitas especificamente pra Elsa, porque cobrem as mãos dela. Só que elas não poderiam ter sido feitas pelo Hans, porque ele não sabia que cobrir a mão dela pararia os poderes. E ele também não tinha recurso na época pra isso. As únicas pessoas que poderiam saber disso eram os pais da Elsa. O que significa que os pais da Elsa provavelmente construíram essa cela para a própria filha, caso ela perdesse o controle. No funeral dos pais da Anna e da Elsa, a Anna não tá no meio, mesmo tendo espaço para ela fazer isso. Ela tá, na verdade, levemente para a direita, o que mostra que ela tá deixando espaço para Elsa, mesmo a Elsa não estando lá. Em Enrolados, a madrasta Gothel fala isso aqui pra Rapunzel. I love you very much, dear. I love you more. I love you most. E se você prestar atenção nessa cena, quando ela dá esse beijo, ela não tá beijando a testa dela. Ela tá beijando o cabelo. Isso mostra que ela não ama a menina, e sim o cabelo dela, os poderes dele e o que eles dão pra ela. Em Shrek 2, o biscoito aparece com pontos nas pernas. Isso porque no primeiro filme, o Lord Farquaad tira as pernas dele durante o interrogatório. Então ele teve que costurá-las de volta. Em Pequena Sereia, no casamento da Ariel com o Eric, tem dois personagens que não deveriam estar ali. O rei e o assistente de Cinderela. Em A Princesa e o Sapo, nessa cena com o Dr. Facilier, se você prestar atenção, o papel de parede vira pequenas caveiras apenas onde a sombra dele tá encostando. Em Lilo e Stitch, tem uma cena em que a Nani assina os papéis de adoção. Mas se você parar pra realmente ler o texto que tá nesses papéis, é um agradecimento às pessoas que ajudaram a fazer o filme Lilo e Stitch. Em Frozen 2, quando a Elsa tá vendo as memórias dela, a mãe dela pergunta pro pai o que ele tá lendo. E ele responde que é um autor dinamarquês, e a gente consegue ver uma sereia na capa. Ele tá lendo simplesmente A Pequena Sereia, do Hans Christian Andersen, que é o cara que escreveu a história que inspirou Frozen. Em Capitã Marvel, o gato que aparece no filme é real, menos nas cenas com a Brie Larson, porque nelas ele é computação gráfica. Isso porque ela é extremamente alérgica a gatos e ela não podia ficar perto dele de jeito nenhum. Por isso, nas cenas em que ela aparece junto com ele, eles gravaram com um fantoche e depois substituíram pelo gato. Em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, o Stan Lee faz a sua participação especial mesmo depois de falecer. A ideia inicial era incluir um homem que parecia muito com ele, mas eles acharam que ia ser meio desrespeitoso. Essa aparição acontece durante a briga entre o Peter e o Dr. Octopus. De longe, a gente consegue ver um táxi que tem a placa 1228. E essa é exatamente a data de nascimento do Stan Lee. E é assim que ele aparece no filme. Em Black Adam, o The Rock se recusou a colocar enchimento de músculos. Isso porque a gente sabe que ele tem bastante músculo naturalmente. E quando ele experimentou o traje que tinha espuma pra deixar ele mais musculoso, ele falou que ficou ridículo e se recusou a usar. Essa cena de Interestelar, no fundo, tem alguns barulhos de clique. Esses cliques acontecem a cada 1,25 segundos. Anteriormente no filme, eles explicam que para cada 1 hora que passa nesse planeta, são 7 anos passando no planeta Terra. Então, cada clique que você escuta nessa cena é um dia inteiro passando na Terra. De Volta pro Futuro, quando o Morty se encontra com o Doc pra ver o DeLorean, ele passa por essa placa aqui, que é de um shopping que se chama Twin Pines Mall, que é tipo os Pinheiros Gêmeos. Só que mais tarde no filme, quando ele tá voltando do passado e ele passa por essa mesma placa, o nome mudou. Só que isso não é um erro. Esse nome se muda pra Lone Pine Mall, que é tipo o pinheiro solitário. 2 pinheiros viraram 1. Isso acontece porque quando ele tava no passado, ele acabou atropelando um pinheiro. E aí, os 2 viraram um só. Essa cena de Harry Potter que a Hermione tá gritando com o Malfoy, a gente consegue ver uma mão dentro dessa pedra aqui e essa mão, inclusive, se mexe. E apesar disso parecer um erro, não é. Em outro filme, a Hermione viaja pro passado e pode ser vista nessa mesma pedra. Ou seja, aquela mão era da outra Hermione.